Imagine carregar um peso invisível que dia após dia rouba sua alegria e impede que você viva plenamente. Pense em quantas vezes você se olhou no espelho e viu não o reflexo de quem Deus criou, mas de quem a culpa e o arrependimento transformaram você. Agora imagine-se finalmente livre desse fardo, com o coração cheio de paz e propósito renovado. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Alma Avivada, um canal feito com muito amor para fortalecer a sua fé, iluminar seus caminhos e trazer palavras de esperança e transformação. Hoje, quero declarar sobre a sua vida que a culpa não terá mais poder sobre você e que o arrependimento será transformado em um trampolim para um novo começo. O tema que vamos abordar neste vídeo é Vencendo a Culpa e o Arrependimento. Liberte-se para uma nova vida. Irmãos, este é um chamado para que você se permita ser restaurado pelo amor de Deus, deixando para trás tudo o que te prende e impedindo que a dor do passado determine o seu futuro. Antes de começarmos, quero te pedir algo especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo para não perder mensagens edificantes como esta. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e comente: Eu sou livre em Cristo Jesus. Agora, vamos fazer uma breve oração. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e deixe Deus falar ao seu coração. Senhor, estamos aqui diante de Ti, sedentos da Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo toque cada coração que nos ouve neste momento, que as cadeias da culpa sejam quebradas e que o arrependimento traga cura e não condenação. Abre a nossa mente para compreender a Tua palavra e nos ensina a viver a liberdade que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a culpa é como uma corrente invisível que nos amarra ao passado. Ela nos lembra constantemente dos nossos erros, nos acusa e tenta nos convencer de que não somos dignos do amor de Deus. Quantas vezes você já sentiu que por causa de algo que fez ou deixou de fazer, não pode mais se aproximar de Deus? Mas deixe-me te lembrar, o nosso Deus não é um Deus que condena, mas um Deus que perdoa. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra nos garante: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é uma verdade que precisa penetrar profundamente em seu coração. Se você entregou a sua vida a Cristo e confessou os seus pecados, não há mais condenação sobre você. Não importa o que você tenha feito, o sangue de Jesus tem poder para te purificar e te tornar uma nova criatura. O arrependimento é um dom de Deus, mas o inimigo tenta distorcê-lo para nos aprisionar. Quando o arrependimento não é levado aos pés do Senhor, ele se transforma em um peso que carregamos sozinhos. Em vez de nos aproximar de Deus, ele nos afasta, fazendo-nos sentir indignos da sua graça. No entanto, a verdadeira função do arrependimento é nos conduzir ao coração do Pai. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você percebe o poder dessa promessa? Deus não apenas nos perdoa, mas também nos purifica. Ele não quer que vivamos presos ao passado. Pelo contrário, Ele deseja nos libertar para que possamos viver a plenitude de uma nova vida. Agora, eu quero que você pare por um instante e reflita. Existe algo que você ainda não conseguiu perdoar em si mesmo? Há um erro do passado que ainda te acusa e te impede de seguir em frente? Compartilhe nos comentários, se sentir no coração dizendo: Eu creio que Jesus me libertará da culpa e do arrependimento. Continue assistindo, porque ao longo deste vídeo vou compartilhar com você não apenas as verdades bíblicas, mas também passos práticos para vencer a culpa e o arrependimento. Você será encorajado a deixar o passado para trás e abraçar a liberdade que Cristo oferece.
Se você já está sentindo que Deus está falando com você, declare nos comentários: eu sou livre porque Cristo me libertou. A seguir, vamos explorar os erros que muitos cometem ao lidar com a culpa e como isso pode ser evitado para experimentar uma transformação completa. Queridos irmãos, agora que entendemos o quanto a culpa e o arrependimento podem ser pesos paralisantes em nossas vidas, é hora de aprofundarmos um pouco mais. Muitos cristãos, mesmo sabendo do amor de Deus, ainda caem em armadilhas que os mantêm presos ao passado. Hoje, vamos identificar esses erros e aprender como evitá-los, para que possamos caminhar na liberdade que o Senhor nos deu. Erro 1. Tentar compensar os erros do passado com boas ações. Quantas vezes você já pensou: se eu fizer isso ou aquilo, Deus vai me aceitar de volta? Esse pensamento, embora comum, é um engano perigoso. Deus não exige que você compense os seus erros com boas obras. Pelo contrário, Ele deseja que você confie na obra perfeita de Cristo na cruz. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, lemos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação e o perdão são dons gratuitos. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus, porque Ele já te amou primeiro. Se você tem tentado agradar a Deus para compensar os erros do passado, eu te encorajo a descansar na graça. O que o Senhor deseja é o seu coração sincero, não suas obras motivadas pela culpa. Erro 2. Acreditar que Deus não pode te perdoar. Outro erro comum é pensar que os seus pecados são grandes demais para que Deus os perdoe. Esse pensamento é uma mentira do inimigo que quer te afastar do Pai. Lembre-se, não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa cobrir. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus nos diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Esse é o poder do perdão de Deus. Quando você se arrepende verdadeiramente e confessa os seus pecados, Ele não apenas perdoa, mas também escolhe esquecer. Erro 3. Viver preso ao julgamento das pessoas. Quantas vezes você já deixou de avançar porque temia o que os outros diriam? Muitos carregam a culpa e o arrependimento porque foram julgados ou condenados por pessoas ao seu redor. Mas deixe-me te lembrar, o único julgamento que importa é o de Deus, e Ele já declarou que em Cristo você é livre. Romanos capítulo 8, versículo 33 diz: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não permita que a opinião de outros determine o seu valor ou a sua caminhada com Deus. A sua identidade está em Cristo, não nos julgamentos humanos. Agora que identificamos esses erros, quero compartilhar com você como iniciar um verdadeiro processo de libertação da culpa e do arrependimento. Este processo não depende de nós mesmos, mas de uma entrega total ao Senhor. Reconheça o peso que você carrega. O primeiro passo para a libertação é reconhecer que você está carregando um fardo que não precisa mais carregar. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Confesse seus pecados a Deus. A confissão é um ato poderoso que nos liberta. Em Salmos capítulo 32, versículo 5, Davi declara: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Receba o perdão e creia na promessa de Deus. Depois de confessar, receba o perdão com fé. Não permita que o inimigo plante dúvidas em seu coração. A palavra é clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Irmãos,
Deus está te chamando para entregar a Ele o peso que você carrega. Você está disposto a dar esse passo hoje? Declare nos comentários: eu entrego minha culpa a Jesus e sou renovado pelo seu amor. Se este conteúdo está tocando o seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deus pode usar você para levar esperança a outras vidas. A seguir, vamos falar sobre como construir uma nova vida em Cristo, deixando para trás o peso da culpa e experimentando a liberdade de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Amados irmãos, agora que entendemos os erros mais comuns ao lidar com a culpa e o arrependimento e como iniciar o processo de libertação, chegou a hora de falarmos sobre a construção de uma nova vida em Cristo. A Bíblia nos ensina que, ao entregarmos nossas vidas ao Senhor, nos tornamos novas criaturas. Porém, essa transformação requer que sigamos princípios espirituais que nos ajudam a caminhar na liberdade que recebemos. Deixando o passado para trás. O primeiro passo para viver uma nova vida é abandonar o passado. Muitas vezes, nos apegamos às memórias dos nossos erros e fracassos, permitindo que eles nos definam. Mas Deus nos chama para um recomeço. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, lemos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso significa que, em Cristo, você não é mais definido pelo que fez no passado, mas pelo que Deus está fazendo em sua vida agora. Renovando a mente. Um dos maiores desafios ao construir uma nova vida é renovar a nossa maneira de pensar. Muitas vezes, mesmo depois de recebermos o perdão de Deus, continuamos a pensar como antes, presos a padrões de culpa e autossabotagem. Mas a palavra nos ensina que a transformação começa na mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente acontece quando substituímos as mentiras do inimigo pelas verdades de Deus. Por isso, é essencial que você se alimente diariamente da palavra, meditando nas Escrituras e permitindo que elas moldem os seus pensamentos, estabelecendo uma comunhão constante com Deus. Uma nova vida em Cristo só é possível quando mantemos uma conexão constante com Ele. Jesus nos lembra, em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso significa que a nossa força para vencer a culpa e viver uma vida abundante vem de uma comunhão íntima e diária com Deus. Essa comunhão pode ser cultivada por meio da oração, da adoração e do estudo da palavra, praticando o perdão. Outro passo essencial para viver uma nova vida é praticar o perdão, tanto para os outros quanto para si mesmo. A falta de perdão é uma das maiores barreiras à liberdade espiritual. Se você não perdoar, estará permitindo que a dor e a culpa continuem a te prender. Jesus nos ensinou sobre o poder do perdão em Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ao perdoar, você não apenas libera o outro, mas também libera a si mesmo para experimentar a paz de Deus. Uma nova vida em Cristo exige que sigamos a orientação do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador e guia, que nos ajuda a tomar decisões sábias e a viver de acordo com os planos de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, lemos: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando nos rendemos ao Espírito, somos fortalecidos para viver de forma que agrada a Deus e nos aproxima mais dele. Agora, eu quero que você reflita. Quais áreas da sua vida ainda precisam ser renovadas pelo Senhor? Existe algo que você precisa deixar para trás para viver a plenitude de uma nova vida em Cristo? Se sentir no coração, compartilhe nos comentários. Eu escolho viver uma nova vida em Cristo.
Dicas práticas para um recomeço espiritual. Tenha um tempo diário com Deus. Separe um momento do seu dia para orar, meditar na palavra e ouvir a voz do Senhor. Busque uma comunidade cristã. Estar cercado por irmãos na fé é fundamental para o seu crescimento espiritual. Sirva ao próximo. Use os dons e talentos que Deus te deu para abençoar outras pessoas. Isso fortalece a sua caminhada e te conecta ao propósito de Deus. Se você está sendo abençoado por esta mensagem, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Isso pode ser um instrumento de Deus para transformar vidas. A seguir, vamos finalizar este tema falando sobre o papel do propósito divino em nossa jornada e como a libertação da culpa e do arrependimento nos prepara para viver os planos de Deus. Amados irmãos, chegamos à parte final deste tema tão importante. Após entendermos como nos libertar da culpa e do arrependimento e como construir uma nova vida em Cristo, precisamos falar sobre o próximo passo: viver plenamente o propósito divino. Deus tem um plano para cada um de nós, e Ele nos chama para viver uma vida abundante e cheia de significado, alinhada à sua vontade. Desde o início, Deus planejou algo grandioso para a sua vida. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, lemos: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não te criou para viver preso ao passado ou à culpa. Ele te criou para caminhar em liberdade e realizar obras que glorifiquem o nome dele. Quando você entrega sua vida a Cristo e deixa o Espírito Santo guiar os seus passos, começa a descobrir o verdadeiro propósito para o qual foi chamado. Mesmo depois de encontrar o perdão e experimentar a graça, muitos cristãos ainda se sentem paralisados, sem saber por onde começar a viver o propósito de Deus. Essa inércia espiritual pode ser superada com alguns passos simples. Ore pedindo direção. Antes de qualquer decisão, peça a Deus para revelar os planos que Ele tem para você. Salmos capítulo 37, versículo 5, nos encoraja: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Ouça a voz de Deus. Esteja sensível ao que o Senhor quer falar com você. Muitas vezes Ele usará a palavra, a oração ou até mesmo outras pessoas para te direcionar. Dê um passo de fé. Não espere que tudo esteja perfeito para começar a agir. Deus honra aqueles que dão passos de fé, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Viver o propósito divino não é apenas uma bênção para você, é também um chamado para abençoar outras pessoas. Jesus nos deu uma missão clara em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O seu testemunho, sua vida transformada e sua disposição de servir podem ser usados por Deus para tocar corações e trazer outras pessoas para o reino dele. Uma das formas mais poderosas de viver o propósito de Deus é servindo. Quando colocamos os dons e talentos que Ele nos deu à disposição para ajudar outros, experimentamos uma alegria e realização que só podem vir dele. Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, está escrito: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pense, como você pode usar o que Deus te deu para impactar a vida de alguém hoje? Irmãos, Jesus nos prometeu uma vida abundante, mas essa abundância vai além de bens materiais ou conquistas terrenas. É uma vida cheia de paz, propósito e alegria, mesmo em meio às adversidades. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa abundância começa quando entregamos completamente a nossa vida a Ele, confiando que Ele está no controle e que suas promessas nunca falham. Agora eu te convido a refletir. Você está vivendo o propósito para o qual Deus te criou? O que te impede de dar o próximo passo? Se esta mensagem falou ao seu coração, declare nos comentários: Eu aceito o propósito de Deus para a minha vida. Antes de concluirmos, quero fazer um convite especial. Se você ainda não entregou completamente sua vida a Jesus,
Hoje é o dia de fazer essa decisão. O Senhor está te chamando para uma nova vida, uma vida de paz, liberdade e propósito. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Eu creio que Tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste para me dar uma nova vida. Hoje, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Conduz a minha vida e me ajuda a viver o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: eu entreguei minha vida a Jesus. Para nós do canal Alma Avivada, será um privilégio orar por você e acompanhar sua caminhada espiritual. Queridos irmãos, este vídeo foi preparado com muito amor para te ajudar a vencer a culpa e o arrependimento e a viver uma nova vida em Cristo. Se você foi abençoado por esta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e confira outros vídeos no nosso canal. Tenho certeza de que eles também vão edificar a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe grandemente.